Olá, olá, boa noite para você que já está aqui comigo. Boa noite aqui no Resiliência Humana também. Sejam todos muito bem-vindos. Vou colocar aqui o tema da nossa live aqui no Resiliência Humana. Para quem já está aqui comigo, mais uma vez, muito obrigada pelo seu tempo e também pela sua confiança. Hoje é a primeira vez que eu vou tentar fazer aqui nas duas telas. Muita gente está pedindo para que eu também faça aqui pelo meu, então vamos juntas, tudo bem? Thalita, Ivone, Gabriel, sejam todos muito bem-vindos, direto do Sul, que bom. Eu espero que esse tempo de vocês seja muito proveitoso e vocês saiam da live de alguma maneira melhor do que entraram. Porque a gente vai falar de um assunto hoje que interessa a todos que querem viver um tempo de qualidade. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Isabela Camargo, sou jornalista e estou aqui para compartilhar com vocês tudo o que eu pesquisei e que está nesse livro chamado Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Por que será? Será que a gente está vivendo em um mundo que nos exige sempre mais? Será que nós estamos querendo esticar as 24 horas e acreditando que isso não trará nenhum malefício? Por que estamos terceirizando a responsabilidade da nossa agenda para a natureza? Porque, antes da gente começar, alguém aqui já sentiu em algum momento que o tempo está passando muito rápido? Contem aqui para mim, tô de olho, tanto aqui no Resiliência quanto aqui na minha página, Isabela Camargo Real. Então, vejam, quando eu proponho aqui dar um tempo para encontrar limite em um mundo sem limites, não estou dizendo para ninguém abandonar o que faz. Pelo contrário, eu estou apenas propondo uma pausa voluntária. Para quê? Para evitar uma pausa involuntária. Será que nós temos medo de parar um pouquinho? Porque o que será que vão pensar de nós se eu descansar? O que será que vão pensar de mim, né, brechó chique da Carol, direto do Nordeste? O que será que vão pensar de mim se eu não estiver produzindo ou consumindo nada? Será que eu só tenho valor realmente quando eu estou produzindo ou consumindo algo? Cristiana está dizendo aqui, tenho vontade de dormir menos e viver mais. Cristiana, vou te contar uma coisa. Tem mais alguém que já ouviu ou já disse aquela frase assim, não vou dormir em dólar, né? Quando a gente podia viajar, para quem já viajou onde a moeda era o dólar. Não vou dormir em dólar, não vou dormir em euro, né? Só vou dormir quando eu morrer. Olha, vou contar uma coisa para vocês que também está aqui no livro Dá um Tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Aliás, antes, Ana, assim essa live vai ficar salva aqui no IGTV do Resiliência, no meu IGTV no Isabela Camargo Real e depois subo lá no meu canal no YouTube também, Isabela Camargo Real. Bem, eu conversei com muitos especialistas sobre essa história de dormir menos para viver mais. Vamos lá. Dormir menos para viver mais. Vou dizer uma frase aqui para vocês que eu sei que pode doer, tá? Quando nós brigamos com o sono, nós estamos antecipando a nossa morte. Vou repetir. Quando nós estamos brigando com o sono, sabe, dormindo pouco e querendo produzir incrivelmente no dia seguinte, nós estamos antecipando a morte. Por quê? Nós precisamos parar um pouquinho para descansar, nós precisamos dormir o necessário. É como você querer usar o seu celular sem bateria. Bom exemplo, vocês não acham? Né? Jennifer, fala oi para mim. Tô aqui, Jennifer. Obrigada, tá? Que você está pelo seu tempo aqui comigo. Então, Cacá, né? Isso é forte? Sim. Isso está aqui, né? Não dá um tempo. Eu conversei com o pessoal da Associação Brasileira do Sono e também do Instituto do Sono. Gente, se eu fizer só uma live de sono, é chocante. Pode causar até uns 5 pontos na escala Richter, sabe, de terremoto. Porque é o seguinte, pega essa. Quem dorme menos de 6 horas a cada noite tem 4 vezes mais chances de morte. Meu Deus, sim, podem colocar carinhas, né, É verdade.
Quem dorme menos de 6 horas por noite, a médio e longo prazo, evidentemente, tem 4 vezes mais chances de morte do que uma pessoa que dorme o necessário. Então, Cardoso Tatá está dizendo, pesado mas real. Pois é, geralmente a gente não quer ouvir justamente aquilo que a gente precisa, não é? E eu estou aqui como jornalista, como comunicadora há mais de 20 anos para dizer para vocês aquilo que pode trazer mais qualidade para o tempo e, consequentemente, para a vida de vocês. Então, vamos lá. Quem briga com o sono está antecipando a morte, porque vai colocar esta máquina maravilhosa chamada corpo em desgaste. Mas vamos lá. Uma noite mal dormida, uma semana que você está vivendo, de repente, um momento mais ansioso, de mais insegurança, você dormir mal por uma semana, isso pode trazer consequências para o dia seguinte. Você vai sentir sonolência mais rápido, você vai ter lapsos de memória com mais frequência, você vai sentir mais fome, né, para ter energia. Isso a curto prazo, curtíssimo prazo, né? Dormiu mal hoje, amanhã você vai se sentir mal. A não ser que você tenha 20 anos, né, 25. Quando nós somos mais jovens, o nosso corpo reage diferente. Mas, como eu também trago no livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, esse aqui, ó. A médio e longo prazo, você pode ter problemas graves. O problema é quando você faz, então, da exceção à regra. E o que eu trago aqui no livro, que é fundamental para a gente dar uma organizada aqui no assunto, é a atualização de identidade. Eu preciso hoje, com 30 e poucos anos, reconhecer que eu não vou conseguir fazer tudo aquilo que eu fazia com 20 e poucos anos sem nenhum custo. Ai, mas então, gente, será que eu só vou envelhecendo e minha vida vai ficando pior? Não. De jeito nenhum. Ela pode ficar pior se você não quiser assumir as consequências do que vocês fazem. Mas ela pode ficar melhor se vocês fizerem uma atualização de identidade e reconhecerem quais são as condições que nós temos hoje. Antes de finalizar, a Alê Cicarelli está perguntando o nome do livro. Alê, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Ele está à venda em todos os portais de venda. Aliás, eu estou muito feliz que está entre os 7 mais vendidos da Amazon, entre os 3 da Livraria Martins Fontes. Aqui no Resiliência Humana é o único lugar em que eu vou poder entregar este livro na casa de vocês e com autógrafo, com uma dedicatória, na verdade, né? Autógrafo não. Porque se vocês vão dedicar tempo para a leitura, o mínimo que eu posso fazer é dedicar tempo, colocando um recadinho especial para cada um, tá? Verônica, então você pode comprar em qualquer lugar na internet, nas melhores livrarias, mas resilienciahumana.com.br. Eu vou vai ser um privilégio poder colocar essa dedicatória para cada um de vocês, tá? Então vamos lá, muita gente ainda falando sobre o sono, então eu vou falar um pouquinho mais sobre o sono, tudo bem para vocês? Então é o seguinte, já perguntaram aqui, eu durmo 5 horas e acordo regenerada, e agora? Deia, é o seguinte, aqui no livro inclusive tem uma tabela que mostra, essa é uma tabela inclusive internacional, né? Recomendações para a duração do sono, tá? Recomendações para a duração do sono. Então o que é dito aqui pela instituição que é a que baseia todos os estudos do sono? Conforme a nossa idade vai mudando, as nossas horas de sono também vão mudando. É por isso que um bebê dorme quase 20 horas por dia. E é por isso que um idoso, para quem já passou dos 80 anos, pode dormir menos. Percebem? Então, nunca se comparem e nunca se cobrem. Aqui no livro, inclusive, eu falo muito sobre isso e de uma forma aqui breve para passar para vocês. Você não pode se comparar com ninguém, não pode nem tirar sarro de alguém, sabe? Eu conheço muita gente que tira sarro, né? Ou de quem dorme muito, ou de quem dorme pouco, como se fosse uma vantagem, né? Competitiva. Nossa, a pessoa dorme 4 horas e uau! O Karnal é assim, né? Nós estivemos juntos lá no CNN Tonight, ele está também no livro Dá um Tempo, ele só dorme 4 horas.
Agora, querer fazer igual o carnal, só se eu tivesse o mesmo DNA dele, as mesmas características genéticas, e ainda assim poderia ser diferente, como gêmeos, não é? Nem sempre irmãos, né, que nasceram no mesmo, né, os irmãos gêmeos serão iguais. Então eu não posso me comparar com ninguém, gente. Eu também preciso reconhecer se eu sou matutina, vespertina ou intermediária. O que é isso, Verônica? É assim, matutinos são aquelas pessoas que gostam de dormir cedo e acordar cedo e produzem bem de manhã. Eu sou uma pessoa matutina. Para mim é maravilhoso quando eu posso dormir 10 horas e acordar às 6. Noite dos sonhos, e eu já sei que nos dias seguintes eu vou estar muito bem. Agora, tem gente que é vespertino, que prefere dormir mais tarde e acordar mais tarde, né? Que aí produz, então, muito bem no período da tarde e fica muito sonolento se acorda cedo. E os intermediários, eles podem flutuar entre o dormir cedo e dormir um pouco mais tarde sem prejuízos, né, no dia seguinte. Então, vejam, a Keila está dizendo, né, 8h30 já está morrendo de sono. É isso, Keila. Cada um de nós, Suzana, temos o nosso tempo, o nosso ritmo biológico. Na verdade, olha que se eu for entrar nesse assunto, vai longe. Mas aí não vai dar, né? Nosso horário aqui é até às 8. Cada etapa do nosso organismo, cada parte do nosso organismo tem um relógio próprio. Por que meu corpo, a partir do escurecer, a partir do pôr do sol, já começa a produzir melatonina? Ah, porque aí meu corpo está entendendo que ao anoitecer o ideal é que eu vá dormir. E aí meu corpo começa a produzir melatonina. Por que ao acordar o meu corpo vai produzir cortisol, que é o hormônio do estresse, mas que em grandes quantidades, né, deixa de ser remédio para ser veneno, deixa de ser uma coisa boa para ser uma coisa ruim. Por que será? Porque eu preciso estar atenta, eu preciso estar ligada, eu preciso estar com energia para fazer o que eu preciso fazer. E por que será que lá por volta do meio-dia, 11 horas, eu tenho fome? Ah, então é o ritmo do meu estômago, é o ritmo do meu organismo pedindo energia. Temos ainda mais meio-dia para trabalhar. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então, cada um vai ter a sua média de sono, vai ter o número de horas mais adequado e vai ter também certas consequências. Como eu disse, carnal dorme 4 horas e tá ok. Se eu dormir 4 horas, gente, não faço mais isso não. Já foi meu tempo de adolescente para fazer isso, agora vai dar bem ruim. Então, vamos lá. Se eu dormir, Gisele, uma outra noite mal dormida, né, Rives? Tudo bem. Uma festa, uma noite de estudo para quem está fazendo vestibular. Muitas pessoas estão me procurando que estão estudando, né, para as próximas oportunidades. Se eu tive que cuidar de alguém, ou seja, se eu dormir uma noite mal dormida por alguma razão, o meu corpo no dia seguinte ele vai fazer uma força extra para dar conta de tudo aquilo. Mas eu consigo recuperar uma noite mal dormida, como os especialistas dizem, em até 3 dias. Então eu preciso de 3 dias para recuperar uma noite mal dormida? Dependendo do seu organismo, sim. E dependendo do que você tem que fazer no dia seguinte também. Agora imagina se isso se repete a médio e longo prazo. Inclusive aqui no livro tem uma parte muito interessante que são os desafios e os atritos temporais. Desafio, gente, é o seguinte. Desafio é quando eu tenho um projeto no final de semana ou numa semana e que eu tenho o desafio de dormir menos para produzir mais, certo? Atrito temporal é aquilo que eu faço por muito tempo. Então perceba, é como um carro, né? Se eu estiver usando o carro e precisando trocar uma peça e aquilo causar um atrito, o carro vai parar, né? Agora, se eu viver um dia com essa peça para trocar, vai ser só um desafio até chegar no mecânico e trocar. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Então, nós precisamos olhar para as nossas características que terão suas necessidades para o sono de forma individual. Não se cobrem e não queiram dormir como ninguém dorme. E eu estou vendo aqui, né, muitas pessoas dizendo
meu marido tira sarro, minha esposa não sei o quê. Infelizmente, marido e mulher faz isso, né? Um não respeita o ritmo do outro e aí um tem que ficar se adequando ao horário do outro. Aí nós temos que ver o que vai fazer bem para os dois. Eu não posso exigir que ninguém faça algo por mim que vai prejudicar o outro. Faz sentido? Então, fiquem bem atentos. Eu tô vendo aqui o comentário do Ricardo. Eu fico uma noite sim e outra não sem dormir. Ricardo, aí demora, né? Demora para entender primeiro as razões, porque dorme uma noite e outra não. E aí, a médio e longo prazo é que o nosso corpo vai cobrar a fatura. Tá? O Hugo tá dizendo aqui, durmo pouco e já produzi menos por isso. Sim. Por isso que é uma ilusão, meus amores, achar que dormindo menos vamos produzir mais. E aí, como? Vamos ver o que vocês estão vendo aqui. Deixa eu mostrar aqui para os dois. Resiliência humana. O que vocês acham? O tempo está menor ou maior? E aqui, Isabela Camargo Real, tempo menor ou tempo maior? Quem acha que o tempo do dia está menor, vai fazer o quê? Vai dormir menos, para dar conta de uma agenda que a gente insiste, teima em colocar mais coisa dentro. E aí vamos culpar quem? O tempo. Mas aí eu vou ter que contar para vocês mais um pouquinho, que aqui no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, tudo começou em 2017, quando eu ouvia muitas pessoas dizendo que o tempo estava passando muito rápido. Essas pessoas estavam muito estressadas, muito cansadas e muito doentes. Aí eu falei, pera lá, né? Eu como jornalista eu não tenho como ouvir tantas pessoas falando sobre um problema e não ir atrás. E aí eu fui falar com os físicos e astrônomos do Observatório Nacional, que são os guardiões do nosso tempo, são os que ajustam os nossos relógios com os relógios ao redor do mundo. E eles me disseram o seguinte, gente, o tempo da natureza está igual. O nascer e o pôr do sol, igual. As estações do ano, iguais, aliás, a gente está para virar, né? A estação do inverno para a primavera, embora esteja quente já em muitos lugares. As fases da lua também não estão acelerando. Então, eu preciso ter consciência disso, gente. Que o tempo da natureza continua no ritmo certo. Nós, é claro, que com essa nossa ganância de querer fazer tudo, de estar produzindo ou consumindo tudo o tempo todo, de achar que eu não posso descansar, de não conseguir ver um buraco na agenda e já se culpar, eu vou colocando mais coisa. E aí, eu vou completando esses quadradinhos aqui, olha, de uma forma alucinada, como se o mundo fosse acabar amanhã, né? E se acabasse amanhã? Percebem? Que eu preciso me colocar na agenda hoje, pelo menos para dormir, tá? Como essa pesquisa que eu fiz para o livro durou 4 anos e no meio dessa pesquisa eu vivi uma experiência com a síndrome de burnout, que é uma consequência dos novos tempos, né, que não é nova, mas aumentou muito com os novos tempos. Eu posso dizer para vocês, a falta de tempo na própria agenda é uma das razões para a maior parte dos nossos problemas. Porque quando você dorme mal, você vive uma ilusão no dia seguinte, né, que você vai ter tempo para fazer tudo, mas você não vai fazer com a mesma excelência se tivesse dormido o suficiente. Quando você dorme mal, você pensa pior, você reage pior, né, Cecília? Você decide pior. E aí, gente, é uma coisa puxando a outra. E sempre para uma situação mais delicada que a outra. Então, se eu tivesse aqui os últimos 5 segundos de live da minha vida, eu diria para vocês, diria para cada um de vocês, durma. Essa noite, inclusive, já são 7h20, já pensem, né? Será que eu posso? Será que eu tenho condições? Como é que tá o meu nível de amor próprio? Sério, gente, dormir é amor próprio. Eu sei que eu tô dura hoje, né? Mas eu tenho que falar as verdades para vocês. Então, quem luta contra o sono antecipa a morte.
E quem acha que dormindo menos vai produzir mais no dia seguinte está cometendo uma grande ilusão. Perguntaram aqui para mim, perdão, eu não consegui absorver o nome, que sente muita fome, né, no dia seguinte de uma noite mal dormida. Sim, o seu corpo vai buscar energia em algum lugar. Então, muitas pessoas vão recorrer aos estimulantes, aos cafés, aos guaranás em pó ou às anfetaminas, como eu busquei, né? Fui no médico, inclusive. Fui no médico com receita médica, bonitinho, para dar conta dessa agenda, que eu achei que não me traria problemas. Percebem o que eu estou dizendo? Nós estamos em um mundo tão express, em um mundo que nos exige tanta produtividade, em um mundo que nos exige tudo o tempo todo, que a gente vai buscar fora o que está dentro. Insistindo em querer fazer mais coisas, nós estamos nos destruindo. E aí a gente vai buscar nas farmácias, nos médicos, remédios para dar conta, né, do que a gente está querendo fazer o tempo todo. Então vamos lá. A Biatã, tomo muito café. Sim, inclusive o café é uma excelente desculpa para os nossos problemas gástricos, né? Gastrite. Nossa, eu tô com uma gastrite, eu tô tomando muito café. Será que sua gastrite é por conta do café ou do estresse que está te levando a tomar muito café? Não é? Então, para quem tem problema no estômago, no intestino, né? Nossa, intestino irritado, a culpa é do glúten, a culpa é da lactose. Então, a gente precisa realmente olhar para a causa das nossas dores, dos nossos problemas de saúde. A gente precisa olhar para tudo aquilo que tratamos como normal, mas que é anormal, com um pouco mais de humildade, para aceitar que a médio e longo prazo, nesse ritmo, não vamos a lugar nenhum. É por isso que um dos meus mantras é pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. Pausa voluntária para evitar uma pausa involuntária. É tão curioso, né, que nós falamos, queremos, buscamos tantas coisas, mas a gente dificilmente busca as respostas para aquilo que realmente precisamos, né? Aqui na minha página, Isabela Camargo Real, a R. VAR está perguntando: a falta de sono pode acarretar algum problema na saúde mental? Sim, todos. Porque se você dorme mal, você no dia seguinte pensa pior, decide pior, reage de uma forma pior, se alimenta pior, e tudo isso vai levar você a ter comportamentos que podem a médio e longo prazo serem muito ruins. Perguntaram aqui para mim também qual o tempo ideal de sono. O seu tempo. Tá aqui no livro Dá um Tempo, como encontrar limite em um mundo sem limites. Rodrigo tá aqui, quantas horas, né, para um sono ideal. Vai depender, Rodrigo, de quantos anos você tem, das suas habilidades, da sua genética, sabe? E mesmo assim, para quem vem de uma família de grandes dormidores, como eu digo aqui no livro, que são pessoas que dormem mais de 9 horas, e você dorme 6 horas, você é um pequeno dormidor, não tem nada de errado, gente. Não tem nada de errado. Errado será se vocês continuarem com essa ilusão que para produzir mais no dia seguinte, eu vou dormir menos hoje. Fez sentido isso? Posso seguir? Deixa eu ver. Ah, uma outra coisa que me perguntaram aqui e como eu vivi isso eu posso falar. Ai, Márcia Soares, trabalho à noite, quanto tempo eu preciso dormir durante o dia? Márcia, olha, eu fiquei 6 anos e meio trabalhando, né, na TV Globo. Nesse tempo eu acordei a maior parte dos anos, meia-noite, 1 ou 2 da manhã. Acordar de madrugada é uma coisa, acordar meia-noite é outra. Cada pessoa vai ter uma consequência de 1 hora menos no seu sono. Eu conheço algumas pessoas que acordam 6 da manhã e chamam 6 horas da manhã de madrugada. Para mim, 6 horas da manhã é o máximo, que é o que o meu corpo já me disse que faz bem, dormir às 10 e acordar às 6. Agora, hoje eu posso, né, fazer esse meu horário. Hoje eu sou dona da minha agenda.
Mas quando eu não era, quando eu tinha que trabalhar realmente no horário em que o meu corpo tinha que trabalhar numa condição muito ruim, ou seja, de atrito temporal, lembra que eu trouxe aqui o conteúdo do livro? Em atrito temporal, eu posso ter... Sônia, eu vou falar agora uma coisa muito triste. Eu vivi e está aqui no livro também. Quando você é mulher que trabalha em turno, ou seja, mulher que trabalha no turno da noite, tem mais chances de desenvolver câncer de mama do que uma mulher que trabalha durante o dia. Vou repetir. Uma mulher que trabalha no turno da noite tem, se eu não me engano, são 20% mais chance de desenvolver câncer de mama do que uma mulher que trabalha durante o dia. Para começar, tá? A conversa. Segunda coisa, quem trabalha à noite, aí homens e mulheres, não importa quanto durmam durante o dia, tem 80 doenças, tem chances de desenvolver mais de 80 problemas de saúde do que uma pessoa que trabalha durante o dia. Vou repetir. Homens e mulheres que trabalham à noite têm chances de desenvolver mais de 80 problemas de saúde do que uma pessoa que trabalha durante o dia. Então, gente, trabalhar à noite faz muito mal para o nosso organismo. Algumas pessoas, e são poucas, tá? Eu conheci só 2 em 23 anos de carreira, gostam de trabalhar na madrugada. Ou seja, o corpo não pifa rápido, o corpo tá ok, são pessoas que conseguem dormir durante o dia sem prejuízo para a vida. Só 2, 23 anos de carreira. A maior parte das pessoas que eu conheço, e eu estou dentro delas, não vai bem. Você até segura o tchan assim por um tempo, mas depois não dá mais para segurar o tchan, porque o corpo ele já fez todas as adaptações que ele podia fazer. É por isso que as enfermeiras, as médicas, né, especialmente as mulheres que trabalham de madrugada, elas têm muitos problemas relacionados à saúde mental, tem vários estudos. Elas ficam menos tempo neste horário do que os homens, mas isso não significa que os homens também não tenham suas sequelas. Faz sentido o que eu estou dizendo para vocês? Eu, quando eu trabalhava na madrugada, fazia os jornais da manhã, eu sempre falava dos padeiros, dos porteiros, dos frentistas, dos médicos, dos plantonistas, porque tem uma turma que está trabalhando enquanto outros dormem para fazer o pãozinho, para a gente consumir de manhã, para produzir um jornal, para a gente consumir as informações de manhã. Percebem? Então, nós temos necessidades na nossa sociedade atual que exige que parte da população trabalhe de madrugada. Mas isso não significa que o nosso corpo já se adaptou a essa necessidade sem custo. Percebem o que eu quero dizer? Laila está dizendo, trabalhar à noite é terrível. Laila, só quem trabalha à noite sabe o que é. E você sabe uma outra coisa, meus amores que estão aqui? Quando você dorme mal, olha, agora vai doer também, hein? Quando você dorme mal, você adoece muito mais. Lembra que eu falei agora? Homens e mulheres que trabalham à noite, né? Ou seja, que dormem mal, para a nossa biologia humana. Opa, pera lá que a live aqui no Resiliência caiu. Vou ter que voltar aqui. Só um segundinho, tá? Pessoal que tá aqui na minha página. Só um segundinho. Caiu a nossa live aqui no Resiliência Humana, mas vamos retomar. O papo está excelente. Eu tô falando sobre dar um tempo. Para quê? Pra gente viver um tempo de qualidade. E nós estamos falando justamente sobre o sono. Gente, obrigada, tá? Por terem voltado. Aliás, obrigada também por vocês que estão aqui comigo no Isabela Camargo Real. Posso pedir uma coisa? Coraçõezinhos aqui para nós. Coraçõezinhos nas nossas páginas, porque assim o Instagram entende que o assunto é relevante para todos. E, na minha opinião, esse assunto é muito importante. Vou beber um golinho d'água para a gente poder seguir. Então, vamos lá. O pessoal aqui do Resiliência está voltando e eu já vou continuar. Então, vamos lá. A gente estava falando do sono, né? E homens e mulheres, como eu estava falando, agora sim, saem na frente com mais chances de desenvolver
mais de 80 problemas de saúde do que uma pessoa que trabalha durante o dia. Então, isso é muito sério. Por que que isso acontece? Porque quando a gente dorme mal, a nossa imunidade vai lá no pé. Nossa imunidade, ela reduz muito quando a gente dorme mal. E aí, quando a gente dorme mal, eu não sei vocês, mas o número de alergias aumenta, o número de infecções aumenta e os problemas de saúde também aumentam. Percebam como a falta de atenção para me colocar na própria agenda, no mínimo para dormir, o que eu preciso, pode me levar para lugares muito ruins, de muitas dores e de muitos problemas de saúde. E eu falo isso para todos vocês com muito carinho, vocês sabem por quê. Né? Para quem não me conhece, para quem está entrando aqui no resiliênciahumana.com.br, meu nome é Isabela Camargo, eu sou jornalista, é um privilégio estar aqui com vocês, falando sobre o Dá um Tempo, livro que eu lancei há algumas semanas, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Então, já que Thomas Edison inventou o filamento da lâmpada como nós conhecemos hoje em 1879, desde lá nós podemos fazer essa live, porque senão estava todo mundo dormindo. Percebem? O tempo da natureza, né, o nascer e o pôr do sol, pautou muita gente. Muitas civilizações seguiram esse ritmo. Então agora nós estamos vivendo um mundo digital, com luz infinita para todos os lados. Eu não tenho mais problema com isso, mas o meu cérebro ainda é analógico. O meu corpo ainda precisa das mesmas coisas do que os meus ancestrais das cavernas. E isso é super interessante da gente considerar. Isso é super importante da gente parar, né, para a gente dar um tempo e observar isso. Porque a médio e longo prazo, se eu não me colocar na agenda, eu vou viver um mundo digital, achando que meu cérebro também vai acompanhar todas essas mudanças e que não vai precisar descansar. Né? Então, como eu disse, querer trabalhar durante o dia sem dormir na noite anterior é como querer usar o celular sem carregar a bateria. Tá certo? Então, eu vou seguir em frente com os nossos assuntos aqui. Agradeço então o tempo de cada um de vocês que está escolhendo estar aqui. Meu nome é Isabela Camargo, eu tenho 39 anos, sou jornalista há 23. E há 4 anos eu pesquiso o conteúdo para este livro Dá um Tempo. Esta live tem 1 hora, eu vou dormir 8 horas, amanhã eu vou acordar às 6 horas. Por que eu estou falando todos esses números? Porque a gente fala de tempo o tempo inteiro. Daqui a alguns meses, 2020 será passado. Daqui a alguns meses, já é Natal. O que eu vou pedir para 2021? Percebem? A gente fala de tempo o tempo inteiro. O tempo da live, o tempo do jantar, o tempo do almoço, o tempo de deslocamento, o tempo da viagem, o tempo das férias. Aliás, há quanto tempo vocês não tiram férias? Quanto tempo vocês descansaram nesse final de semana? Então, eu estou aqui apenas para trazer informações que podem, se vocês quiserem, evidentemente, colocar mais vida no tempo de vocês. A nossa expectativa de vida nunca esteve tão alta. Só que nunca vivemos tão mal. Por que eu estou dizendo isso? Pelos números que nós temos. Aliás, o que a gente não vê é muito maior do que o que a gente vê. Hoje, se nós somarmos os 18 milhões de diagnósticos de ansiedade, 12 milhões de depressão e 20 milhões da síndrome de burnout no Brasil, eu tenho cerca de 1/4 da população ativa com alguma consequência dos novos tempos, algum problema de saúde relacionado à saúde mental. Então, eu preciso falar de tempo. Ou eu vou viver este meu tempo de uma forma muito equivocada. E aí,
pode ser que lá na frente toque aquela música do Titãs, né? Epitáfio. Devia ter isso, devia ter aquilo. Então percebam, quando eu começo a falar deste assunto, eu sei que muitas pessoas batem pezinho, saem da live e falam, eu não preciso desse assunto não. Tudo bem. Todo mundo tem o seu próprio tempo. Mas, se todos nós estamos respirando, aliás, vou pedir para vocês, agora, inspirem profundamente, vocês já vão entender. Inspirem profundamente. Mais uma vez. Sabe o que eu pedi para vocês, além dessa respiração? Para a gente trazer aqui corpo, mente e alma. Porque como estamos indo de tela em tela o tempo inteiro, de assunto a assunto, de conteúdo a conteúdo, às vezes eu estou aqui na frente do telefone, mas meu cérebro está em outro lugar. Mas minha alma ainda está longe, vai demorar para chegar. Então, Andréia, chegou agora, seja bem-vinda, Andréia. Então, como diz o meu interior do Paraná, vamos chegar. Aqui vamos respirar. O intervalo entre a inspiração e a expiração é o que nós chamamos de tempo. Porque o dia que eu inspirar e não expirar mais, significa morte. Isabela, eu preciso falar de morte, eu não quero, eu não aceito. Tudo bem, mas lembra que eu estou aqui para falar aquilo que a gente precisa ouvir? Eu preciso lembrar que eu tenho um tempo finito dentro de um tempo que sabemos ainda que é infinito. Então eu preciso considerar, sim, que cada dia que eu tenho, eu preciso respeitar, eu preciso aceitar com humildade que não adianta querer consumindo ou produzindo algo durante 24 horas. Aliás, para que eu consiga viver um tempo de qualidade, eu vou ter que aprender a fazer um pouquinho de nada para poder fazer tudo. E a gente sente uma culpa danada, né? Por não fazer nada. Ou, como eu disse lá no início aqui da nossa prosa, quando eu quero dormir um pouco mais. Alguém disse aqui que quando dorme mal, fica mal-humorada. Por que quando uma criança está com sono, os adultos dizem assim, tá chatinho, tá com sono? E por que quando nós estamos com sono e ficamos mal-humorados, as pessoas não respeitam? Só que nós somos as pessoas, tá? Pode ser que a gente também esteja contribuindo com este comportamento. Pode ser que a gente também esteja falando isso para alguém. Então, fundamental encontrar os nossos limites. Encontrar, aceitar, respeitar. Olha que bonito. Senão, a médio e longo prazo, nós podemos desenvolver muitos problemas de saúde. A gente começou aqui essa live falando sobre o tempo, né? Se vocês acham que o tempo está passando muito rápido ou muito devagar. E aí, nesses últimos 20 minutos, eu quero falar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu ajustar aqui os dois telefones. E aí eu preciso contar uma coisa para vocês, que é a seguinte. Quem sente que o tempo está curto ou quem sente que o tempo está no tamanho ideal? Gisele está dizendo que o tempo está voando. Bom, depois que eu pesquisei, depois que muitos astrônomos, físicos e cosmólogos me disseram que o tempo da natureza está passando no ritmo certo, eu vou dizer para vocês que o tempo não está passando mais rápido. O meu tempo pode estar passando mais rápido. O tempo da Maria pode estar passando mais rápido, dependendo do que eu estou fazendo com a minha agenda. Mas o tempo universal não está voando. Ele está passando no ritmo certo, Kika. Então eu vou repetir. Não é o tempo que está voando. É nós que estamos voando no tempo. Nós que estamos correndo no tempo. Nós que estamos encurtando distâncias cada vez com velocidades maiores.
Cada vez mais com mais velocidade. É evidente que eu estou consumindo meu tempo com muito mais informação, muito mais tarefa, muito mais demanda. Ou quem está aqui nessa live consegue controlar esse dedinho aqui, ó, em feeds infinitos. Vocês percebem que quanto mais coisas eu faço, quanto mais coisas eu coloco na agenda, mais o meu tempo vai parecer que está correndo. Ah, entendi. E aí eu tenho duas notícias para dar para vocês. Para quem pensa que o tempo está voando, para quem sente, na verdade, porque a percepção do tempo ela é muito individual. É como o gosto. Eu posso comer um hambúrguer agora e achar maravilhoso, e alguém que está aqui na live comer esse hambúrguer e não gostar. Acho difícil não gostar de hambúrguer. Deixa eu pegar um outro exemplo. Eu posso ler um livro e fazer sentido para mim, e outra pessoa ler e não vai fazer sentido. Tudo é muito particular. Então, um outro exemplo, o cheiro bom para um não é tão bom para o outro. Um perfume super agradável para um não é bom para o outro. Então, isso também em relação ao tempo, tá? Para quem está sentindo que o tempo está voando, eu vou dizer que vocês estão ativos, vocês estão em movimento. Para quem sente que o tempo está parado, para quem sente que o tempo está arrastando, significa que vocês estão esperando algo, dependendo de uma resposta de fora, e aí entra um grande ladrão do tempo, que é o esperando parado. Eu aprendi nos últimos tempos que esperar em movimento é bem melhor do que esperar parado. Sabe? Aquela frase do eu não posso ficar dentro de casa esperando que a oportunidade caia do céu. Hoje com a internet isso mudou, né? Porque as oportunidades também surgem aqui nas nossas telas, dependendo do que a gente fizer e procurar. Mas o que eu quero dizer sobre ladrões de tempo, não sei se vai dar tempo da gente falar hoje, é assim, quem está sentindo que o tempo está passando rápido ou voando é porque está com uma agenda cheia, é porque está em movimento. Quem está sentindo que o tempo está parado, se arrastando, está numa fila de emprego, uma fila do banco, a fila do banheiro, gente. A gente que está fora, quem está fora do banheiro sente o tempo diferente de quem está dentro. E a fila do transplante também ela se arrasta para quem está lá esperando um coração, um pulmão. Aliás, hoje eu vi uma notícia muito chocante. O número de transplantes diminuiu demais. O número de mortes aumentou porque poucas pessoas doaram, poucos familiares também liberaram a doação, enfim. Quem está numa fila de transplante, o tempo está parado. E a gente pode sentir que o tempo está passando mais rápido ou mais devagar várias vezes durante o dia, né? Então eu posso dizer, na maior parte dos dias o meu tempo voa. Na maior parte dos dias o meu tempo está ok. Em alguns momentos o meu tempo pode parar. Quem está numa rodoviária no aeroporto, se o avião ou o ônibus atrasa, o tempo se arrasta, não é? Agora, para quem ainda não acredita que a gente está fazendo mais coisa dentro do dia de 24 horas e por isso a sensação do tempo muda, vamos lá. Minha família mora no Paraná. Antes eu ia para o Paraná de carro e aí eu demorava, ou de ônibus, demorava 8 horas. Então era ou uma noite, dormindo no ônibus, ou um dia dirigindo o carro. Numa velocidade tranquila, numa velocidade constante. Hoje eu posso fazer essa distância de 600 quilômetros em um voo que dura 40 minutos. O que eu vou fazer com esse restante de horas que eu ganhei? Eu vou descansar ou eu vou trabalhar mais? Percebam todas as tecnologias que nós temos ao nosso redor. O micro-ondas faz a gente ganhar muito tempo. Quando ele entrou para ajudar a gente na cozinha, para complementar o fogão elétrico, foi um grande ganho de tempo, não foi? Agora imagina quando o fogão elétrico entrou no lugar do forno a lenha. Então nós vivemos nesses últimos milênios muitas transformações. Muita tecnologia foi nos trazendo objetos para poupar o nosso tempo. Ferro de passar. Gente, tem exemplo assim, para 3 horas de live. Imagina que antes o ferro, ele era com carvão, se eu não me engano, né? O ferro tinha que esquentar.
Hoje o ferro elétrico. Máquina de lavar roupa, não poupa o tempo, gente, de quem lava roupa aqui? E aí o que nós estamos fazendo com esse tempo? Trabalhando mais ou descansando? E aí que vem uma grande contradição, que está escrito aqui no livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Vários professores da USP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro me disseram. Essa é a grande contradição que a gente está vivendo. Tudo que foi criado e desenvolvido para nos poupar tempo e com isso usarmos esse nosso tempo para cuidarmos da nossa saúde, tudo que foi feito e nada está suficiente para a gente. A gente sempre quer mais rápido, mais rápido, mais rápido. E não estamos nos dando conta de como isso está interferindo nas nossas escolhas, em como isso está sobrecarregando o nosso corpo. Estou falando de saúde física e mental, tá, gente? Porque eu não sei em que momento da história alguém dividiu a saúde mental da física. Está tudo integrado. O que eu como reflete em como eu penso, em como eu vou digerir essa comida. Aliás, olha, falando em cérebro, a gente precisa de duas coisas para que o cérebro funcione bem, tá? Oxigênio e glicose. Lembra que eu pedi para vocês respirarem profundamente? Vamos respirar de novo? Acho que vocês vão gostar. Ó, mais uma vez. Soltar o ar, então, com som é excelente. De novo. Este movimento para o cérebro é um brigadeiro nas nossas vidas. O cérebro precisa de uma boa oxigenação para funcionar bem. Precisamos de glicose para o cérebro funcionar bem. Precisamos de alimentos que vão nos favorecer a ter uma digestão mais tranquila. Então, existem sim alimentos anti-estresse. Se a gente descascar mais e desembalar menos, então as escolhas serão sempre nossas, tá? Então, para o nosso cérebro funcionar bem, eu preciso de oxigênio e glicose. No mínimo. Aí a gente vai voltar para o início da nossa live, né? Tá, mas e o sono? Então, oxigênio e glicose é para você acordar. Agora, como você estará acordado vai depender de como você dormiu. Lembrem sempre disso. Antes de incentivar vocês a fazerem alguma prática de meditação, de mindfulness, aqui no Resiliência Humana tem várias pessoas maravilhosas, inspiradoras, iluminadas para tudo isso. Mas até vocês começarem a fazer essas meditações ou mindfulness, sabe o que eu vou pedir para vocês? Respirarem profundamente. Isso não custa nada, né? Não tá fora, não preciso da ajuda de ninguém, não preciso marcar consulta, mas eu preciso me colocar na agenda, eu preciso pelo menos de algumas micropausas para respirar profundamente durante o dia. Para que isso? Para que o seu cérebro forme memória. Alguém aqui, nós já estamos chegando no fim, tá, gente? Mas eu quero muito aqui a participação de vocês. Alguém aqui chega no final do dia com aquela sensação de exaustão, mas não lembra nem o que comeu no almoço? Alguém aqui já viveu isso? Deixa eu ver. Quando isso acontece, geralmente é porque estivemos de tela em tela, estivemos de assunto a assunto, conteúdo a conteúdo, tarefa a tarefa. E não demos um micro intervalo entre uma atividade e outra. A gente não fez isso aqui, ó. E agora? Agora eu vou para cá. Isso é fundamental, gente, para que o seu cérebro absorva o que você está fazendo e coloque nas gavetinhas corretas. É como uma biblioteca, né? Se eu jogar lá um monte de livro em cima da mesa, ninguém entende nada. Agora eu preciso separar, eu preciso, né, assim, deixar uma coisa organizada. Isso é o que eu chamo de organização de ideias. E se vocês querem viver uma vida que vale a pena ser vivida, um tempo de qualidade, se vocês querem chegar ao final do dia com aquela sensação de tempo bem aproveitado, nossa, hoje meu dia foi produtivo, eu tô cansada, mas eu fiz isso aqui de manhã, foi ótimo, depois eu assisti a live da Isabela à noite, foi ótimo, não puxei a sardinha agora pro meu lado, né? Significa que vocês pararam aqui e estão prestando atenção só no que eu estou falando. Essa é uma outra ilusão.
tá? Que eu trago no livro. A nossa ilusão de querer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso, a médio e longo prazo, não é legal. A gente tem a falsa ideia de que eu consigo fazer com excelência isso aqui, ó. Tô no telefone, digitando, olhando o que está acontecendo ao meu redor. No livro eu explico, vários especialistas me contaram, o cérebro, ele capta frames quando eu tô tentando fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Né? Então essa história de ser multitarefa, multitex, é uma baita piada, tá? Se eu estiver aqui com vocês e ver aqui na minha tela, né, observar que chegou uma mensagem, eu vou captar um frame daqui e um frame daqui. E geralmente vai ser um frame que meu cérebro já está acostumado. Só que se eu tiver que responder uma mensagem, se eu tiver que ter alguma atividade cognitiva que exige o meu raciocínio, se eu quiser fazer duas coisas dessa ao mesmo tempo, eu vou ter que voltar para uma depois. Então é perda de tempo. Querer fazer duas coisas ou mais ao mesmo tempo. Mulheres, não briguem comigo. Só que, na verdade, eu posso fazer duas coisas ao mesmo tempo se eu estiver, por exemplo, lavando a louça. Tô ali, concentrada, lavando a louça, tá, gente? Homens que agora estão lavando louça, né, bastante. Não adianta só dizer que lavou por lavar, não, tá? Presta atenção no que tá fazendo. Então, eu posso estar ali lavando a louça e fazendo uma meditação ativa, por exemplo. Né, concentrada ali na louça, e aí vem um pensamento, vem um assunto que eu preciso pensar, eu posso embarcar nesse assunto, sem aquela ansiedade patológica de já começar a pensar que vai dar errado, etc e tal. Não. Eu posso estar lavando louça e ouvindo essa live, porque eu estou fazendo uma atividade manual e uma cognitiva. O que não dá é para fazer duas atividades cognitivas ao mesmo tempo. Querem um exemplo melhor? É assim, ó. Imaginem um quarto escuro. E aí eu coloco uma lanterninha neste canto aqui. O quarto está todo escuro. Pode até chegar aqui uma luzinha nesse canto de cá, uma luzinha no canto de cá, uma luzinha no canto de lá. Mas o meu foco está aqui. É isso que acontece no nosso cérebro quando a gente quer fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Gente, quando vocês se derem conta disso, né, hoje nós focamos em sono e agora a ilusão de ser multitarefa. Vocês vão começar a pensar no que vocês estão fazendo com o tempo de vocês. Para quem? Para nossa saúde. Então, partindo para uma conclusão, hoje é segunda-feira, são 7 horas e 54 minutos, dia 14 de setembro. Já 2020 será passado. Como vocês querem viver o tempo até lá? Não vamos falar de 2021 ainda não. Quero saber como é que vocês querem os próximos 15 dias. Ou como vocês querem esta próxima semana. Vamos continuar no piloto automático? Ou vamos observar o que estamos fazendo com o nosso tempo? Observando se o que estamos fazendo com o nosso tempo está provocando alguma consequência negativa. Achando que eu estou batendo um bolão, fazendo várias coisas, nossa, como ela é rápida, nossa, como ela é eficiente, nossa, que isso, nossa, que isso e aquilo, com a ilusão de que isso não está me causando nada. Vamos pensar nisso? Topam comigo? Amanhã eu estarei de volta às 7 da noite. Então, quem me acompanhar amanhã, aliás, será super bem-vindo, super bem-vinda. Se puderem passar também lá na minha página, quem está aqui no Resiliência Humana, Isabela Camargo Real, olha, uma estrela no céu para vocês, porque assim vocês me ajudam para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Então, hoje, talvez eu vou deixar uma sementinha aqui, tomara que floresça no coração de vocês. Na hora de dormir, respirem fundo. E só considerem se essas horas de sono estão suficientes para a gente poder se encontrar amanhã. Se elas estiverem, ótimo, que assim seja, que assim continue. Se elas estiverem insuficientes para a produção, para a satisfação de vocês com a vida que vocês estão levando, pensem então para amanhã o que pode ser eliminado dessa agenda para que vocês se incluam mais tempo nela. Pensem nisso.
Um dos grandes problemas dos nossos tempos é que nós não estamos nos colocando na agenda. E isso depois vai ter um preço alto. Eu digo tudo isso aqui no livro Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites. Esse é um livro que eu lancei já há algumas semanas, pesquisei durante 4 anos, tem o prefácio do Mário Sérgio Cortella, entrevistas desde Karnal, Clóvis de Barros, Monja Cohen, até Fernanda Montenegro, para a gente entender por quê. Uns sentem que o tempo está passando mais rápido e outros que o tempo está passando mais devagar. Este livro pode ser adquirido no resilienciahumana.com.br com dedicatória. Uma vez por semana eu vou lá no Resiliência em São Paulo para colocar dedicatória. Tá certo? Então, resilienciahumana.com.br. Muito obrigada pelo tempo e confiança de vocês. Amanhã eu estou de volta no Resiliência às 7h e hoje ainda, 8h15, eu farei uma live especial com Fábio Piperno, jornalista e comentarista esportivo, para a gente falar sobre o tempo no esporte, que eu trago aqui histórias muito interessantes do Bernardinho, do Gustavo Borges, enfim, tantas pessoas que admiramos e que lidaram com o tempo de uma forma bem porreta que a gente admira. Então, até mais tarde, às 8h15, para quem continuar comigo no Isabela Camargo Real, ou amanhã no Resiliência às 7h. Beijo grande, durmam bem e até mais.